da minha família para ver se eu impressionava alguém com isso aí, porque lá em casa não tem essa moral toda, não. Gente, prazer gigantesco estar aqui com vocês. Eu vou tentar falar do que eu acredito que é a maior... Deixa eu tentar ver até onde eu consigo ver a verdade que eu vou dizer. Muito obrigado quem me deu essa ajuda. É verdade que eu vou dizer. A maior revolução tecnológica que todo mundo que está aqui nessa sala já viu. Eu estava tentando conferir se alguém aqui aparentava ter mais de 100 anos, aí eu mudava o discurso. Porque há 100 anos, em alguns locais do Brasil, a gente estava implementando energia elétrica. E eu acho que a energia elétrica foi uma disrupção ainda maior do que será a da inteligência artificial. Mas com exceção da energia elétrica, nada que aconteceu desde então, olha que aconteceu muita coisa, eu acredito que tem a proporção que a gente está começando a ver, da pontinha do iceberg que a gente está assistindo. Então eu vou entrar a fundo nisso, mas antes eu quero dar uma pinceladinha do que está acontecendo no mundo e no Brasil, e eu não podia deixar de começar. Acho que ele não está querendo que eu fale dele, mas eu vou chegar lá. Isso aqui é só para criar um pouco mais de expectativa. Gente, por alguma razão não está passando aqui o... Agora chegou. Ficou preso na... Eu não sei, alguém explica, o cara é influente mesmo, ele está conseguindo segurar aqui, eu avançar o slide aqui em Belo Horizonte. Não sei, mas enfim. O negócio é o seguinte, eu queria falar um pouco do tarifaço aqui no Brasil, dos impactos que ele tem, das consequências no Brasil e no mundo. E começando pelo seguinte, o tarifaço é significativo, ele é importante, mas os impactos na economia brasileira serão menores do que normalmente a gente imagina. Pelo seguinte, em primeiro lugar, o Brasil é uma economia relativamente fechada. O que isso significa é que o Brasil exporta pouco. Para ser mais específico, o total das exportações brasileiras no ano passado equivaleram a 15% do PIB brasileiro. Tem país que chega a importar 100% do PIB. No Brasil é uma parte pequena. 15% do PIB foram exportados. Das exportações brasileiras, 28% foram para a China, 18% foi para a União Europeia, 12% foi para os Estados Unidos e o resto para mercados menores. 12% dos Estados Unidos, de 15% do PIB, que é o total de exportação. Quando a gente fala 12% de 15%, a gente está falando de 1,8% do PIB brasileiro, é a parte exportada para os Estados Unidos no ano passado. Do que a gente exporta para o ano passado, a parte que efetivamente vai ter a tarifa de 50% são 36% do que nós exportamos para os Estados Unidos. 19% do que a gente exporta para os Estados Unidos, a tarifa de exportação do Brasil é a mesma de todos os outros países, porque são produtos que a definição da tarifa não é por país, é pelo produto. E 55% são produtos que a tarifa de exportação brasileira vai ser de 10%, que é menos do que a média do que os Estados Unidos hoje estão cobrando. Se puder ir para o próximo, estão cobrando na maioria dos outros países, que é na faixa de 15%. Então, nesses aí, o Brasil está até melhor que o resto. Onde a gente está pior que a tarifa de 50%, como eu falei, são 36% do que nós exportamos. 36% é um pouquinho mais de um terço. Vamos fazer a conta com um terço, que a conta fica fácil. Eu falei que o que nós exportamos para os Estados Unidos é 1,8% do PIB. E um terço disso vai ter tarifa de 50%. Um terço de 1,8 é 0,6. Significa o seguinte: na pior das hipóteses, se tudo que a gente fazia para exportar para os Estados Unidos deixar de ser produzido daqui para frente, o impacto no PIB brasileiro é de menos 0,6%. Só que, obviamente, o impacto vai ser menor do que isso, porque uma parte disso vai continuar sendo feita, exportada para outros mercados, uma parte vai ser feita e vai ser vendida aqui no Brasil. Então, o máximo de impacto negativo que isso pode ter ao longo de 12 meses, isso não é inteiro no PIB desse ano, uma parte menor seria no PIB desse ano e uma parte do ano que vem, que a gente já está em agosto. Então, o máximo de impacto que isso vai ter é mais ou menos 0,2 no PIB desse ano, 0,4 no PIB do ano que vem. Portanto, não é nada gigantesco. Só que tem um outro lado, esse é o impacto negativo. Agora vamos falar do impacto. Tem um outro impacto negativo que é nas contas públicas. Vocês devem ter visto que o governo acabou de anunciar um pacote para reduzir os impactos aqui que a gente tem e
as empresas impactadas vão ter determinados benefícios, acessos a determinadas linhas de crédito, com o compromisso de não demitir, que é exatamente para não ter impacto no emprego, enfim. Só que também, isso é um custo fiscal, que esse é um dos gargalos do Brasil. O Brasil já tem problema fiscal, já tinha antes disso. Mas o custo fiscal é pequeno, são 9,5 bilhões de reais. É engraçado, né? Quando a gente fala de número de país, 9,5 bilhões de reais é pequeno, é 0,1% do PIB brasileiro. Por que eu estou contando isso tudo? Porque esses impactos negativos, por outro lado, vão ser contrabalançados por um impacto que vai ajudar bastante aqui e particularmente é importante no setor de infraestrutura, que é o seguinte: os produtos que foram já feitos na expectativa de serem vendidos para os Estados Unidos, vai ter uma parte deles importante que não vai ser vendida e vai ter que ser vendida para alguém. Para quem vai ser vendida? Uma parte vai ser exportada para outros mercados, provavelmente a parte menor. A parte maior vai ser vendida aqui no Brasil. O que acontece quando, de uma hora para outra, aumenta muito a oferta de produtos no Brasil? O que vai acontecer com os preços aqui? Cara, o que significa o seguinte: a inflação brasileira, que vem sendo um problema há algum tempo, e explica porque a taxa Selic subiu tanto, ela foi de 2% para 15% para segurar a inflação. Só que o próximo movimento da taxa Selic é para baixo, não é mais para cima. E eu desconfio que pode ser que ele ainda aconteça antes do final desse ano. Na pior das hipóteses, primeiro trimestre do ano que vem, a taxa Selic vai começar a cair. Por que isso importa? Porque à medida que cai a taxa Selic, a disponibilidade de crédito cresce e o custo do crédito cai. E tudo que tem valor unitário alto, que é o que acontece quando a gente fala de veículos, quando a gente fala de imóveis, quando a gente fala de equipamentos, quando a gente fala de infraestrutura, nada é mais importante do que disponibilidade e custo de crédito. Então a gente vai ter um impacto positivo para a economia brasileira como um todo, que vai ficar para o ano que vem. Então o impacto disso não vem agora, que primeiro cai a inflação, depois cai os juros, depois cai os juros, ainda leva um tempinho para que o crédito se expanda. Então isso aqui vai impactar o ano que vem. Mas o impacto para a economia brasileira disso aqui vai ser relevante. Como é que é? Vamos lá, fechou. O impacto disso, muito obrigado, vai ser relevante e, além disso, especificamente no setor de infraestrutura, ele é maior do que para a economia brasileira como um todo. Dito isso, eu estava bem preocupado com um outro impacto que isso poderia ter no Brasil, que é o seguinte: Trump coloca a tarifa no Brasil, o pessoal fica mais preocupado no Brasil e começam a tirar dinheiro do Brasil. Porque se isso acontecesse, ia reverter uma tendência que a gente teve desde que o Trump tomou posse, que também ajuda a inflação e a taxa de juros cair. É o seguinte: desde que o Trump tomou posse, o dólar é uma das moedas mais fracas do mundo. Ele perdeu. Puxa vida, agora volta tudo. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não apertei nada aqui. Vai voltar. Daí pra frente. Mais um. Aí, parou. Vamos ver agora. Eu pra frente. Foi. Agora parou, vou deixar. Avanço eu daqui pra frente. Vamos ver se vai dar certo. Queria mostrar o seguinte: vocês vão ver que o dólar só ganhou de duas moedas. Turquia e Argentina conseguiram ter moedas que se desvalorizaram em relação ao dólar. Todos os outros países tiveram moedas que se apreciaram em relação ao dólar. Aliás, o Brasil está no grupo das que mais se apreciou. O dólar caiu 13%. O que significa o dólar cair 13%? Que tudo que é importado no Brasil está chegando mais barato. E isso ajuda a derrubar a inflação no Brasil. Por isso que os últimos números de inflação, inclusive, têm surpreendido para baixo, têm sido mais baixos do que as pessoas achavam. E quando a inflação cai, começa a criar condição ali na frente, isso continuando, da taxa de juros cair. Qual era a minha preocupação? O Trump coloca a tarifa na gente, o pessoal fica, os brasileiros e os gringos ficam com medo de ter o dinheiro no Brasil. Como é que você faz para se proteger? Pega os seus reais que estão aqui e vai comprar um monte de dólar. Quando um monte de gente compra dólar, o que acontece com o preço do dólar? Sobe. É o que eu achei que poderia acontecer quando o Trump colocou a tarifa. Mas é o contrário do que aconteceu. De lá para cá, o dólar se apreciou em relação a quase todas as moedas do mundo. A exceção, a moeda mais forte do mundo, desde que o Trump colocou a tarifa,
foi R$1. Sabe o que isso significa? Que mercado financeiro, grandes investidores, quem tem dinheiro, acha que o impacto do tarifaço no Brasil vai ser desprezível, negligenciável. Isso aqui, gente, para mim, é a prova do pudim, porque eu vou mostrar para vocês mais para frente que o que faz, a economia brasileira, o pessoal fala que o Brasil, muita gente, alguém correu o termo que o Brasil é o país do voo de galinha. Eu não acho. Eu acho que o Brasil é o país do voo da pipa. Qual é a diferença? O voo da galinha, a galinha é aquele bicho que bate a asa, voa, mas voa pouco, você sabe que ela não aguenta muito, mas ela voa com as próprias asas. A gente não voa com as próprias asas. A gente voa quando o vento ajuda. Parou o vento, a gente para de voar. E eu vou mostrar para vocês que o vento tem ajudado. Eu achava que o vento ia virar. E quando eu vi isso aqui, eu soube que não, o vento não vai virar. Quando eu digo que o vento tem ajudado, o que isso significa? Faz 5 anos que todo ano a economia brasileira cresce mais do que economistas, empresários, do que todo mundo projeta. Todo ano o crescimento do PIB é mais forte. 5 anos para cá. Isso aqui é uma sondagem que o Banco Central faz com mais de 100 economistas, chamado Relatório Focus. Ele pergunta toda semana, quanto vocês acham que o PIB vai crescer? E ele publica a média dessas expectativas. E aí o que a gente vê é o seguinte, vou começar por aqui, começa em verde aqui. Dá uma olhada no início de 2021, os economistas projetavam que o PIB cresceria 3,5%, só que ele cresceu 4,8%. No início de 22, eles projetavam que o crescimento ia ser de 1,5%, cresceu o dobro. Início de 23, a projeção era 0,5%, cresceu 6 vezes mais. Início de 24, era 1,5%, cresceu mais do que o dobro. Início desse ano era 1,8%, atualmente está em 2,2%. Aliás, esse é um ponto importante. Do início do ano para cá, a projeção de crescimento do Brasil cresceu 0,4%. Eu falei que o impacto do tarifaço esse ano vai ser mais ou menos 0,2%. Ou seja, é menos do que foi a surpresa positiva que a gente teve no começo do ano. Por isso que eu digo que não é nada que faça grande diferença. A grande questão é, por que o Brasil, há 5 anos, cresce mais do que as pessoas acham? Primeira hipótese que eu tive, eu falei, eu já sei. A culpa é dos economistas. Economista é tão pessimista que ele acha que vai ser tão ruim que no final das contas é um pouco menos ruim do que ele achava. É só porque a expectativa era péssima. Foi o que eu fui testar. Descobri o seguinte: não, a culpa não é dos economistas. Durante 10 anos, os economistas erravam. Aliás, isso é outra coisa, né? O fato de que a gente está num país que todo ano o Banco Central tenta verificar com mais de 100 economistas o que vai acontecer e ano nenhum os caras acertam, já fala que isso aqui não é um lugar muito fácil para a gente fazer negócio. Mas vamos enfim. Durante 10 anos, os economistas erravam para mais. Em outras palavras, eles achavam que o crescimento ia ser maior do que era. Todo ano era pior do que eles achavam. Aí inverteu. Nos últimos 4 anos, esse é o 5º ano que isso está se repetindo, inverteu. Agora vai melhor do que ele achava. Quando eu vi isso aqui, a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, deve ter tido alguma mudança política ali de 20 para 21. Eu falei, não, mesmo governo. Aliás, aqui vocês veem governos completamente diferentes, de 11 a 20, mas vai sempre pior. Aqui você tem 2 anos do mesmo governo do bem pior e 2 anos do bem melhor. Aqui você tem uma mudança política gigante e continua do melhor, não mudou nada. Sabe o que isso significa? Não é no Brasil que está a explicação. Eu fiquei desconfiado com isso e fui confirmar. E fui verificar o que aconteceu no resto da América Latina. Exatamente a mesma história. Por quê? Aí eu fui 100 anos para trás e descobri que sempre é assim. Descobri que a economia brasileira e a economia latino-americana têm ciclos alternados de surpresa boa, surpresa ruim. Surpresa boa, surpresa ruim. Quando que a América Latina vai melhor do que todo mundo acha? Quando acontece uma de 2 coisas, ou às vezes as 2. Primeira situação, preço das commodities subindo. A América Latina é grande exportadora de commodities. Quando o preço da commodity sobe, a gente vai bem. América Latina e Brasil vão bem. Segunda coisa, disponibilidade grande de capital no mundo. Quando tem muito dinheiro disponível, a América Latina tem juros altos, atrai um monte desse capital. A entrada de dinheiro na América Latina gera emprego, os empregos geram renda, o que gera consumo, o que gera crescimento do PIB e cria-se um círculo virtuoso. Muito bem, que é exatamente o que tem acontecido. Como esse círculo virtuoso funciona? Primeira coisa que acontece é que esses países começam a gerar um montão de emprego. Vamos ver na prática?
Entre dezembro de 21 e dezembro de 22, entre os países do G20, o Brasil foi o país onde a taxa de desemprego mais caiu no mundo inteiro. Isso se repetiu ao longo de 2023, se repetiu de novo ao longo de 2024 e continua se repetindo, pelo menos se repetiu na primeira metade desse ano. Atualmente a taxa de desemprego no Brasil está em 5,4%, que é a mais baixa nos últimos 12 anos, que é desde quando a gente tem dado. O que está acontecendo que a taxa de desemprego no Brasil está caindo tanto? Antes, uma explicação. A taxa de desemprego no Brasil é mais baixa do que deveria ser por um fator específico brasileiro. A regra, a definição internacional de taxa de desemprego é a mesma no Brasil e no resto do mundo. É a seguinte: é considerado desempregado quem não trabalha e procura emprego. Se você não trabalhar e não procurar emprego, você é considerado fora da força de trabalho. Qual é a diferença brasileira? Chama-se Bolsa Família. Por conta do Bolsa Família, o Brasil tem um número que mais de uma dezena de milhões de brasileiros que não trabalham, mas não procuram emprego. Eles não aparecem na taxa de desemprego. Então, a taxa é mais baixa, mas isso não mudou ao longo desses 4 anos. Isso já era verdade há 4 anos e continua sendo verdade. A queda, de fato, aconteceu. E a queda aconteceu por criação de emprego. Como assim? O número de pessoas empregadas no Brasil, nos últimos 4 anos, aumentou em 23 milhões. Hoje, tem 23 milhões de brasileiros a mais recebendo salário do que há 4 anos. Só que o cara que recebe salário pode gastar. Ah, outra coisa, vai precisar de infraestrutura para movimentar isso tudo. E com um detalhe, ganhando mais. Como assim ganhando mais? Ganhando mais em termos reais. Em termos reais é o seguinte: eu pego e deflaciono o que o cara ganha. Em outras palavras, eu tiro o efeito da inflação. Por que isso é importante? Imagina a seguinte situação. Eu vou dar números redondos, que aí fica fácil. Imagina que tem um sujeito que ganha 10 mil reais no começo do ano. Aí ele ganha um aumento e um ano depois ele está ganhando 11 mil reais. Só tem um probleminha. Os preços das coisas que ele compra subiram tanto que para comprar as mesmas coisas que no começo do ano ele comprava com 10 mil reais, ele precisaria ganhar 12 mil reais. Lembra que ele está ganhando 11. Ele está ganhando mais, mas na verdade ficou mais pobre. Isso é o que aconteceu no início da pandemia, quando a inflação no Brasil chegou a bater 13%. Aí o Banco Central fez um belo trabalho e trouxe de 13 para 3. Caiu a inflação e os salários começaram a subir mais rápido do que a inflação. E mesmo mais recentemente, quando a inflação subiu um pouco, subiu, mas chegou em 5,5, não chegou em 13, que nem da outra vez. E com a inflação em 5,5 e com o desemprego lá embaixo, os salários estavam subindo e estão subindo ainda mais do que os 5,5. E é fácil entender por quê. Quando você vai contratar, você tem 2 grupos possíveis para contratar. O primeiro grupo é aquele cara que não está trabalhando, é qualificado e quer trabalhar. O segundo grupo é alguém que está trabalhando por ter um concorrente. Quando a inflação fica muito baixa, a inflação não, quando a taxa de desemprego fica muito baixa, aquele primeiro grupo quase some. Você não encontra gente que já não esteja empregado e que é qualificado o que você precisa. Parecido com a situação de hoje? Aí você vai trazer o concorrente. Todo mundo sabe como traz o concorrente. Chega para o cara, oferece metade do salário e ele vem trabalhar para a gente, não é isso? Pouco provável. O que acontece? Paga mais. O que acontece? Que os salários sobem. O que acontece quando os salários sobem e a quantidade de pessoas empregadas também? O total de salários pagos no Brasil sobe. Para ser preciso, de 4 anos para cá, ele subiu de 270 bilhões por mês para 353 bilhões por mês no mês de junho. Sabe o que isso vira? Consumo. Sabe o que precisa para consumo? Infraestrutura. O grande ponto disso aqui, gente, é por que isso está acontecendo? Porque está entrando investimento no Brasil. Mas por que está entrando investimento no Brasil? E aí eu preciso dar um passo para trás. Investimento de longo prazo, investimento direto, investimento em empresa estrangeira montando negócio no Brasil. Porque quando o Putin invadiu a Ucrânia, ele criou um mundo diferente, um mundo onde guerras começaram a pipocar mundo afora.
Uma semana depois da invasão russa da Ucrânia, teve míssil chinês sobrevoando Taiwan. Há 1 ano e meio, guerra entre Israel e Hamas. Fronteira da Venezuela com Guiana está pegando fogo. O pessoal da Guiana Francesa está comprando navio de guerra, está preocupado. Há um mês, guerra entre Paquistão e Índia, são 2 países que são potências nucleares. Aliás, também tivemos guerra entre Israel e Irã, 2 países que são potências nucleares. Até os Estados Unidos entrou em guerra contra o Irã. Atualmente, acabou agora há pouco, mas enfim, guerra entre Camboja e Tailândia. Meu ponto é simples: qual o risco que vocês veem do Brasil entrar numa guerra? Não. Gente, eu nunca gosto de falar que é algo no futuro, a chance é zero, que sempre corre o risco da gente queimar a língua, mas é mais perto de zero que dá para a gente pensar. Sabe o que significa? O Brasil se tornou o único grande país emergente com risco geopolítico perto de zero. Vamos por partes. Por que é bom ser um mercado grande? Porque é muito mais fácil atrair grandes investimentos. Sendo mais específico, se eu sou o responsável pelos investimentos de uma mega empresa global, eu posso optar em não ir para o Camboja e está tudo bem. Agora, será que eu posso optar em não ter uma presença nos grandes mercados? Opa, aí talvez eu não vá ser uma grande empresa global. Por que é bom ser um país emergente? Porque país emergente, no longo prazo, cresce mais. Por que cresce mais? Porque é muito mais fácil crescer. E por que é mais fácil crescer? Aí preciso contar um segredo para vocês. Emergente é uma palavra bonita que a gente inventou, mas que na verdade quer dizer atrasado. Tão simples quanto isso. Só que quando você está atrasado é mais fácil melhorar. Quando você está no auge, melhorar mais um pouco é coisa dura. Quando você está lá embaixo, melhorar é fácil. Pense em regime. Você está 30 quilos acima do peso, resolveu fazer um regime e perdeu os 3 primeiros quilos. Muito difícil. Cara, vai no banho, uma moleza. Em compensação, você está no melhor peso que você já teve, você resolveu o que você quer perder, mas você não vai ter mais um só. Fácil? Filial do inferno. Isso aqui, gente, é o seguinte: país desenvolvido só tem uma forma de crescimento econômico. Ela se chama inovação. Você tem que fazer melhor do que você fazia antes. Se você não fizer, não vai aumentar a produção. País emergente tem 3. A primeira, a mesma 3. Inovação. Recomendo para todo mundo. A gente tem 2 a mais. Eles inovaram. Deu errado. O problema é deles. Eles inovaram. Deu certo. Copia. Tão simples quanto isso. Mas tem uma terceira. Pega quem não está trabalhando e bota para trabalhar. Surpresa, com 23 milhões de pessoas a mais trabalhando no Brasil, o PIB cresceu. Quem poderia imaginar, né? Difícil imaginar uma coisa dessa. Meu ponto é muito simples. No longo prazo, esses fatores, não é todo ano que o país emergente cresce mais desenvolvido, mas no longo prazo isso leva a crescimento maior. País emergente tem 165. País emergente grande, para mim são 4. Pelo seguinte, pega o Brasil. O PIB brasileiro tem o mesmo tamanho que a soma do PIB de todos os países da América do Sul, mas todos os países da América Central, mas todos os países do Caribe, são 27. Imagina que você tem um volume de investimento e você resolve, será que eu invisto no Brasil ou nos outros 27? O que você acha que é mais fácil para administrar? Eu sei, o Brasil é caprichado, mas 1 versus 27. Meu ponto, gente, é o seguinte: país emergente grande, para mim são 4, cara. Brasil, Rússia, Índia e China. Mas a África do Sul, Ricardo, está no BRICS. A África do Sul é um terço do tamanho da economia brasileira. Ponto. Aí o México. O México é 3/4, mas o México é vizinho do Trump. A coisa é mais complicada. Os outros 4, todo mundo atualmente muito interessado em investir na Rússia, não está? Gente, a galera está tirando a grana da Rússia, não está colocando dinheiro, não. Tirando quem consegue, né? Então leva para a China. Não, faz um ano o pessoal tira dinheiro da China. Por que tira dinheiro da China? Faz um ano começou a ficar na cara que o Trump tinha grande chance de ganhar a eleição. Todo mundo sabia que se o Trump ganhasse, a relação China-Estados Unidos ia ser muito amigável, tranquila, civilizada. Não é isso? Tira o dinheiro antes do pau comer. Depois que comer, não sei se você vai conseguir. E aí, tira o dinheiro da Rússia, tira o dinheiro da China.
quero levar para um outro grande país emergente. Bom, sobrou a Índia e o Brasil. Foi bastante dinheiro para a Índia, foi dinheiro para o Brasil, aí a Índia entrou em guerra. O cara olha hoje e fala, peraí, sobraram esses dois. Tem aquele país que a justiça é uma bagunça, está cheio de problemas, cheio de coisa. E aquele outro? Aquele está em guerra. Qual que era o primeiro mesmo? Traduzindo, o Brasil está ganhando de WO. Está ganhando pelos nossos méritos, porque a gente fez tudo isso. A gente não ganhou nem perto disso. A gente está ganhando porque o resto é uma droga, que é pior que a gente. Sabe uma outra forma de entender isso? Eu acho esse ponto tão importante que eu vou reforçar. Imagina a seguinte situação. Imagina que você está solteiro ou solteira e vai para uma festa, vai para a balada. Chegou na balada, você dá aquela geral no espaço para ver todo mundo que está lá. Solteiro, né? E você deu azar naquele dia, você deu muito azar. Só tinha, dependendo da preferência de cada um, mulher ou homem, muito feio, mas muito feio. O que você faz nessa hora? Faz o seguinte. Agora para casamento. Saúde. Aí você dá outro olhar. Ah, gente, eu falei cedo demais, não era assim, vai, também, peraí, né? Mais um golinho. Até que ajeitada, vai. Gata! Sabe o nome da gata? A gata se chama Brasil. Linda, maravilhosa. Longe disso, gente, é o que temos. Entender o Brasil, entender a economia brasileira, passa por entender é o que temos. Se você olhar por que está sendo feito com a política econômica brasileira, a conclusão só pode ser uma: vai dar errado. Aí você vai olhar os números econômicos e fala, cara, mas não está dando errado, até que está dando certo, faz 5 anos que cresce mais do que todo mundo acha. Como é que você concilia as duas coisas? Você precisa se colocar na posição de um cara que tem 50 bilhões de dólares na mão para investir, olha, não acha, fala, vamos colocar uma parte naquele Brasilzinho? E aí o que acontece com a entrada de investimento aqui? Lembra, o que leva a América Latina e o Brasil a crescerem mais são ciclos ou de alta de commodity ou grande disponibilidade de capital. Qual foi a última vez que teve uma grande alta de commodities? Lembra, a China entrou na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001. O que tem muito na China? Chinês, na mosca, certo? O que isso significa? Que quando a China estava desconectada da economia mundial, antes de entrar na OMC, o que acontecia na China mexia com a China. Depois que a China se conecta, o que acontece na China mexe com o mundo. Ela entrou no OMC, ela aumentou a oferta de mão de obra em 1 bilhão de trabalhadores. O que acontece com o custo de trabalho quando tem 1 bilhão de alguma coisa a mais? Cai. Segunda coisa que ela aumentou a demanda por alimentos em 1,4 bilhão de bocas. O que acontece com o preço dos alimentos? Sobe. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de alimentos. O que acontece? O Brasil voa e entre 2002 e 2010, o total de investimento estrangeiro no Brasil multiplica por 5. Daqui a pouco eu vou mostrar um impacto na economia brasileira dessa entrada de investimento. Mas lembra que os ciclos são alternados. Tem uma fase boa e tem a fase ruim. O que acontece depois? A gente tem crise financeira global, tem estouro de bolha imobiliária nos Estados Unidos, na Europa, um monte de coisa, seca o capital. O que acontece nos 10 anos seguintes? Não entra 1 centavo de dinheiro estrangeiro no Brasil. Tudo que entrou é equivalente a tudo que saiu. Em termos líquidos, 0 a 0. Aí começa a guerra da Ucrânia e o pessoal não tem mais onde colocar o dinheiro. O que acontece? Começa a voltar para o Brasil. O que acontece com o crescimento da economia brasileira em cada um desses 3 períodos? Primeiro período, entrava dinheiro no Brasil. Média de crescimento do PIB brasileiro, 5% ao ano. Segundo período, não entrou 1 centavo. Média de crescimento do PIB, não teve crescimento, teve queda do PIB. Média ao longo de 10 anos foi menos 0,5% ao ano. Vocês sabem quanto foi o crescimento da economia brasileira na década de 80, que recebeu o nome de década perdida? 2,3 positivo. Nessa década aqui foi meio negativo.
Eu estava pensando em dar um nome para isso, década explodida, como é que a gente vai chamar? Só que aí começa a guerra da Ucrânia. Média de crescimento do PIB brasileiro de lá para cá, 4% ao ano. Resumo da ópera, para o Brasil dar errado atualmente, a gente tem que se esforçar demais. E eu reconheço, que me mexe, eu acho que os caras estão tentando. Reconheço, vamos reconhecer as coisas que elas são. Mas até agora não conseguiram. Aí veio o tarifaço do Trump, eu falei, agora vai acabar a festa. Aí quando eu vi o movimento do câmbio, eu falei, ainda não é dessa vez. Tem mais um período. Segunda coisa, tá? Importante vocês saberem. A festa não vai durar para sempre. Porque uma das coisas que acontece no Brasil é quando começa. A gente faz tudo errado, as coisas vão mal, você faz, vai explodir, vai dar tudo errado. Aí começa a melhorar, fala, não é possível, não vai sustentar, vai sustentar, 1, 2, 3. Eu esqueci de contar. Eu estudei os últimos 125 anos e aprendi que esses ciclos alternados, positivos e negativos, eles duraram nos últimos 125 anos entre 3, o mais curto, e 13 anos a fase positiva e negativa mais longa. Normalmente a maioria deles tem de 5 a 7 anos, a gente está no 5º ano, então a gente está na parte de baixo da média do que é isso aqui. Por que eu estou falando isso? Sabe o que costuma acontecer? No final do ciclo tem uma euforia desgraçada. Aí todo mundo fala, chegou a vez do Brasil, não vai dar para ninguém. A gente vira a capa da revista The Economist, vira um foguete, um Cristo, vai voar. Quando acontecer isso, faz as malas. Porque o que tinha que dar certo aqui, já deu. Lembra? Eu vou na pipa. Quando parar de ventar, não voa mais. Mas aproveita enquanto está ventando. O meu ponto é, vai continuar ventando um pouco mais fraco nesse segundo semestre, e vai voltar a ventar mais forte ao longo do ano que vem por conta do efeito da queda de juros. Aproveita. Mais lá para frente, vamos ver o resultado da eleição, vamos ver o que acontece, aí é uma outra história. Mas aproveita por enquanto, porque a hora para aproveitar é quando está todo mundo pessimista e as coisas vão melhor do que as pessoas acham. Não é quando está tudo bom. Pelo seguinte, quando está tudo bom e todo mundo percebeu, o que era oportunidade vira arapuca. Eu chamo isso aqui de efeito paletas mexicanas. Funciona assim. Um cara teve uma ideia diferente e falou, eu vou encher um picolé de leite condensado e eu vou cobrar por cada picolé o preço de 3 picolés. Mas você fala, será que vai dar certo? Deu. O cara começou a ganhar dinheiro. Um ano depois que ele montou a primeira cadeia de paleteria no Brasil, tinham 6 cadeias de paleteria no Brasil. 2 anos depois elas eram 200. 3 anos depois elas eram 600. 4 anos depois eram 1.400. Aí você está olhando para aquilo e falando, olha o que tem de gente ficando rico fazendo paleta no Brasil. Já sei o que eu vou fazer. Monta paleteria. O que acontece 6 meses depois? Quebra. Sabe por quê? Porque no começo tinha um cara querendo vender paleta, um montão querendo comprar. Quando tem 1.400 caras querendo vender paleta, virou roubado. Qualquer semelhança com o Morango do Amor, não é mera coincidência. Tá? Todas essas coisas são muito boas para quem começa e roubada para quem chega no final da festa. Quem chega no final da festa foi para a festa só para fazer uma coisa: apagar a luz, pagar a festa. É assim que funciona. Mas voltando para a nossa economia, tem um outro aspecto da tarifa do Trump que vai nos ajudar, e que, aliás, é importante infraestrutura outra vez, que é o seguinte: esse ano o Brasil vai ter uma safra recorde agrícola, 8% de crescimento, e vai ter mais gente querendo comprar. Os americanos vão comprar menos. Especificamente no agro, 80% do que o Brasil exporta do agronegócio dos Estados Unidos vai ter tarifa de 50%. Só que o Brasil exporta muito pouco dos Estados Unidos. Em geral, o Brasil compete com os Estados Unidos pelos mercados do agro. Os 2 maiores são China e União Europeia. O que aconteceu a última vez que o Trump colocou tarifa na China? A China colocou tarifa no alimento americano. É o que vocês estão vendo ali. Olha o que acontece com a participação americana na exportação de soja em 2018. Despenca. E o que acontece com a brasileira? Vai lá para cima. Vai acontecer outra vez. Com a China e a União Europeia. O Brasil vai exportar mais do que nunca, até porque ele tem produção. Mas tem um detalhe. Vamos ter que ter infraestrutura para fazer isso acontecer. E eu, há uns 10 anos, eu fiz um artigo que continua sendo verdade. Eu defini o Brasil como o país do caminhão-silo. O que significa isso? Falta silo para a gente guardar a produção agrícola, e aí se tinha filas quilométricas de caminhões no porto, literalmente quilométricas,
quilômetros e quilômetros de caminhão parado. O caminhão que devia estar rodando não rodava porque não tinha onde armazenar a produção. De lá para cá, não mudou a história. E obviamente isso é uma oportunidade. E aí entra a história dos juros. Qual é o impacto dos juros à medida que os juros caem? Eu quis trazer um exemplo que deixa isso mais claro. E com um imóvel fica bem fácil a gente entender isso aqui. Imagine que você compra um determinado imóvel, dá uma entrada, sobraram 200 mil reais, você bate no banco e fala, quero financiar. Aí o cara fala, tá bom, por quanto tempo? 30 anos. Quanto fica a prestação? O cara faz a conta e fala, olha, o seu financiamento vai custar 12% ao ano, com 12% ao ano de custo de financiamento, o valor da sua prestação fica em R$ 2.500. Só que aí a taxa de juros cai, que é o que vai acontecer ao longo do ano que vem. Quando cai a taxa de juros, cai o valor da prestação. Para um financiamento de 30 anos, aquela prestação que era de 2.500, 2.550, cai para 1.700. Espera aí. Quanto uma família precisa ganhar para que o banco empreste para ela, se ela vai ter que pagar mensalmente ao banco 2.500? Lembra, o banco empresta, quer ser pago. E todo mundo sabe que se você tomar um empréstimo no banco, a primeira coisa que você vai fazer na hora que entrar o dinheiro é pagar o banco, não é isso? Não, a primeira coisa é comida em casa, mas a segunda é pagar o banco. Não, tem a escola das crianças, a terceira é pagar o banco, plano de saúde, a quarta é pagar o banco, mas e a viagem para a Maria? O ponto é muito simples, o banco sabe que tem que ter uma folga de renda. Se você não ganhar pelo menos R$ 8.500, o banco não te empresta se você vai ter uma prestação de 2,5. Quanto você precisa ganhar à medida que cai aquela prestação para 1.700? O valor mínimo de renda agora são 5.700. Sabe quantas famílias no Brasil ganham pelo menos R$ 8.500 por mês? São 4.850.000 famílias. E quantas ganham pelo menos R$ 5.700? O dobro. Gente, eu estou falando do mesmo imóvel, mesmo preço, só pelo efeito da quebra da taxa de juros, dobra o número de potenciais compradores. Vocês acham que a hora que isso acontecer, o que vai acontecer com o preço do imóvel no Brasil? E na hora que os preços sobem, o que vai acontecer com a quantidade de lançamento imobiliário? Sobe, porque as imobiliárias estão vendendo, estão com demanda, vão aproveitar para lançar mais. Isso tudo aqui é só para mostrar o efeito na taxa de juros e vale para tudo que é associado à infraestrutura e, na verdade, tudo que tem um valor unitário alto. O que tem valor unitário baixo, supermercado, as pessoas não pagam em pé, pagam com renda do salário. Agora, tudo que tem valor alto, sejam pessoas físicas ou jurídicas, o custo de financiamento é muito importante. Mas aí alguém me fala, Ricardo, mas o Brasil andou construindo muito. Eu fui checar se isso era verdade. Porque para os nossos parâmetros, a gente andou construindo muito. Para os parâmetros internacionais, a gente ainda não está construindo nada. Para ser mais específico, o total de construção no Brasil, em relação ao tamanho da economia brasileira, comparado às 50 maiores economias do mundo, é o segundo mais baixo. O mais baixo é o da África do Sul. Nenhum outro país, sequer na América Latina, constrói tão pouco quanto o Brasil. Por quê? Porque a taxa de juros básica brasileira é 15% ao ano, é altíssimo. O custo inviabiliza um monte de coisa. Começou a cair, vai ter muito mais coisa acontecendo. E aí tem um outro detalhe. Que tipo de imóvel? A gente precisa de mais imóvel quando tem mais transformação tecnológica e mais transformação demográfica. Transformação demográfica é o que a gente está vivendo. O Brasil tinha uma pirâmide etária. Está virando um prédio. Olha o que acontece com a quantidade de idosos. Vai virar uma pirâmide invertida. De repente é menos criança e mais idoso. O tipo de imóvel muda. O que significa que o imóvel que estava pronto agora não funciona tão bem porque as pessoas estão precisando mais demanda por imóvel. Só que aí eu queria falar um pouco aqui da região. Queria descer especificamente, colocar Minas nessa conversa. Até agora falei do Brasil. Então vamos lá. Minas tem uma composição de economia que ajuda ao crescimento maior olhando para frente. Primeiro, falei que o agro vai ter demanda, está com produção, vai ter demanda de China. A participação do agro aqui é bem maior do que a média do sudeste brasileiro, um pouco maior que a brasileira.
Segunda coisa é que o ano que vem entra em ação a reforma tributária. O grande beneficiário da reforma tributária é a indústria de transformação, que também tem um peso maior em Minas. E por fim, queda de juros ajuda a construção, que também é maior em Minas do que o resto. Recado da ópera é que, eu falei, a economia brasileira deve surpreender, e a de Minas mais ainda. E aí tem alguns outros detalhes interessantes na hora que a gente olha para isso aqui. Um deles é, já nos últimos 10 anos, com todos os programas que vocês sabem melhor do que eu, que não foram poucos que aconteceram aqui, Minas já teve um desempenho melhor que o resto do Brasil. Dá uma olhada, por exemplo, com a parte do mercado de trabalho que era informal lá no início de 2015. Minas estava junto com a média brasileira. A média brasileira piorou bem, Minas ficou perto do 0 a 0. Segundo, eu falei de desemprego. Quando a gente pega os dados estaduais de desemprego, o que a gente vê é que a média de desemprego em Minas é bem menor do que no resto do Brasil. Por um lado, mais desafio para vocês encontrarem quem contratar. Por outro, mais consumo. E o último ponto é quando a gente olha para o mercado de trabalho no detalhe, a gente vê que a geração de emprego que está acontecendo aqui está acontecendo em todos os setores. Serviços, comércio, construção, indústria. Por que isso é importante? Quando é menos dependente de um único setor, é muito mais resiliente. E isso aqui, mais uma vez, determina a capacidade de consumo. E, por sua vez, quanto mais consumo tiver, se você não tiver infraestrutura, esse negócio não para de pé. Por fim, o último ponto que eu acho que é relevante é a questão de, tá bom, se tiver queda de juros, tem mais dinheiro disponível, desde que a inadimplência não esteja lá em cima, porque aí o banco não presta. Só que a inadimplência aqui, de novo, em Minas e no Sudeste como um todo, é bem mais baixa que no Brasil, e os níveis mesmo no Brasil em relação a padrões históricos não estão muito elevados. Por que eu coloquei isso tudo? Porque eu quero trazer a transformação tecnológica, levando em consideração o ambiente que a gente está vivendo. Porque uma coisa é como é que eu uso a tecnologia num ambiente que eu tenho que me defender. A outra é como é que eu uso a tecnologia num ambiente que eu posso ter oportunidade de expansão. Deixa eu levantar essa história um pouco mais em detalhe. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que a inteligência artificial, ela basicamente torna mais fácil, mais rápido, mais eficiente um monte de coisas que a gente já fazia. Esse é o primeiro uso sempre de novas tecnologias. Foi a mesma coisa quando surgiu o celular. A primeira coisa que a gente fazia é, eu posso ligar para as pessoas onde quer que eu esteja. Depois surgiu o smartphone. O que eu uso? Esse é um pouco legal. O primeiro iPhone surgiu há 18 anos. O ChatGPT-3, que é o primeiro modelo de inteligência artificial generativa, surgiu há 2 anos e meio. 2 anos e meio depois do primeiro iPhone, o iPhone só fazia 3 coisas: ligação telefônica, mandava e-mail e mandava torpedo, mensagem de texto. Nem música tinha nele. Para quem lembra, na época tinha um negócio chamado iPod. O iPod era uma coisa que, para você pegar primeiro, você pegar as músicas, você girava. Sabe por que você girava? Vocês lembram como era o telefone antes? Quem é mais novo, vocês jogam um iPod velho na mão dele, o cara não consegue fazer nada, porque não passa pela cabeça que você tenha que girar aquele dial, porque para ele é tudo de touch, tudo de apertar. Então, eu já vi essa experiência, super divertido. Se vocês tiverem crescendo pequeno em casa e um iPod velho, façam, porque é muito engraçado de ver. Eles não conseguem, não imaginam como aquele negócio pode funcionar. Mas enfim, meu ponto com isso aqui é, nós estamos há 2 anos e meio da inteligência artificial generativa. Inteligência artificial não é novidade, tá? Existe desde 1965. Só que até 2 anos e meio atrás, os únicos modelos com aplicações práticas eram de um tipo chamado inteligência artificial preditiva, que é baseado em número, é coisa de nerd, porque eu sei, porque eu sou um deles. Eu uso esse negócio desde 1994. Só que o que mudou, desde novembro de 22, é que com a inteligência artificial generativa, que é baseada em conversa, todo mundo vai usar. E quando todo mundo usa uma tecnologia, ela tem impactos que a gente não consegue nem imaginar. Vamos pegar o iPhone de novo, o smartphone. Quem, depois de 2 anos e meio de iPhone, poderia imaginar que ia surgir um Uber? Ninguém. Sabe por quê? Porque para surgir o Uber, você precisava ter um GPS no telefone. Naquela época, não existia GPS no telefone. É a mesma coisa que a gente está com inteligência artificial.
Vamos ver na prática a diferença que ela faz. Um dos casos que já está acontecendo com grande frequência é melhorar o que a gente já está fazendo. Tem uma consultoria americana que pegou uma empresa de call center e fez o seguinte: o que aconteceria se eu tirasse todos os operadores? O que eles tiveram? Redução de tempo de atendimento, mais satisfação e menor custo. Isso é exceção. O que é mais comum é o que uma outra consultoria americana que fez. Falou: tem um monte de tarefas para serem feitas. Faça para mim, por favor, essa metade da sala do lado de cá. Aí eu pego as mesmas tarefas, viro para esse grupo que está aqui, um grupo que nunca tinha usado a inteligência artificial para nada. Falou: estão aqui as mesmas tarefas, façam usando inteligência artificial. O segundo grupo completou 12% mais tarefas, 25% mais rápido, 40% melhor. Mais barato, melhor, mais rápido? Sobre profitabilidade. Sendo mais específico, o que eu tenho feito é tentar entender como usar esse negócio melhor. E é o que eu quero estimular vocês a fazer. E para isso eu quero contar uma história que me chamou muito a atenção, que eu vi há um ano. Tinha um presidente de uma empresa americana que ficava muito nervoso quando ele tinha que fazer apresentações para o conselho da empresa dele. Ele queria se preparar melhor. Ele resolveu experimentar fazer o seguinte durante 6 meses. Ele pegava a apresentação de PowerPoint que ele tinha montado, subia, ele testou 2 inteligências artificiais, o Claude e o ChatGPT. Subia a apresentação e falava: estes são os meus conselheiros. Lembra que esses negócios estão ligados na internet e sabe o que as pessoas fazem, pensam. E perguntou: o que eles vão falar na minha apresentação? O Claude conseguiu antecipar 93% dos comentários dos conselheiros. O ChatGPT, 90%. Quando eu vi aquele negócio, eu mudei o conselho das minhas empresas. Atualmente, estou no conselho das minhas empresas o Bill Gates, o Steve Jobs, o Einstein. É sempre bom ter um Einstein hoje. Se tiver publicidade envolvida, a dupla que trabalha para mim é Nizango Anais com o Washington Oliveto. Gente, meu processo hoje, de tudo que é importante. Primeiro eu faço, subo na inteligência artificial e pergunto para ela: quem é o melhor cara do mundo nisso? Como é que ele mudaria o que eu fiz? Quem é o melhor cara do Brasil nisso? Como é que ele mudaria o que eu fiz? Pego aquele monte de sugestão, jogo fora 80%. Meu ponto é o seguinte: nenhuma vez que eu fiz isso, tudo que eles sugeriram, eu usei. Mas nenhuma vez que eu fiz isso, não teve pelo menos uma sugestão que melhorou o que eu tinha feito. Todas as vezes. Sabe outra coisa que eu faço? Eu vou ter uma reunião importante, falo: vou ter uma reunião com essa pessoa dessa empresa, e conto o que está acontecendo com eles. Segundo, meu objetivo para a reunião é esse, eu vou apresentar isso desta forma, me conta como eles vão reagir. É como dizia o Garrincha: quando você sabe o que os cursos vão fazer, fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Só que tem um problema. Aliás, tem 2. Problema número 1 de inteligência artificial é que as pessoas não se sentem confortáveis com a inteligência artificial. Eu tive uma experiência com a minha equipe que deixou isso muito claro para mim há um ano mais ou menos. Detalhe, como eu falei, eu uso inteligência artificial, essas alturas está fazendo 31 anos. Então, quando aconteceu o surgimento do ChatGPT 3, eu consegui ver na hora que aquela coisa era revolucionária. E virei para a minha equipe e falei: a partir de agora, tudo que vocês fizerem, eu quero que vocês façam usando inteligência artificial, não porque de cara vai ser melhor, mas porque eu preciso que vocês aprendam isso, porque isso aqui vai fazer toda a diferença lá na frente. Um belo dia, há um ano atrás, mais ou menos, uma pessoa da minha equipe apresentou um trabalho muito legal, muito bem feito, e quando acabou, ela virou para mim assim, pedindo desculpa, envergonhada. Ela virou e falou: só que eu preciso te contar uma coisa, não fui eu que fiz. Eu falei: como assim não foi você que fez? Não fui eu, foi inteligência artificial. Na hora que ela falou aquilo, eu falei: cara, chama a equipe inteira que eu quero tomar reunião. Chamei todo mundo para a reunião e falei: gente, é o seguinte, a gente está no campo e tem uma área gigante que a gente vai ter que carpir. E a gente chegou lá e a gente encontrou um trator e encontrou um rastelo. Eu quero saber o seguinte: quem aqui vai lá e pega o rastelo? O trator, né? Tudo bem, você pega o trator, mas você pede desculpa, né? Porque afinal de contas é o trator que fez, não foi você.
Gente, a inteligência artificial só é capaz de fazer aquilo que a gente é capaz de pedir. Quem faz a inteligência artificial fazer as coisas somos nós. Só que se a gente não vencer essa vergonha de usar a inteligência artificial, a gente vai se ver na seguinte situação. Eu costumo dizer que se você me colocar para apostar uma corrida com o Usain Bolt, eu ganho dele. Se ele estiver correndo e eu de carro. Meu ponto é o seguinte: vai ter gente de carro usando inteligência artificial. Se você quiser ganhar do cara correndo a pé, boa sorte para você, mesmo que você seja o Usain Bolt. Se você não for o Usain Bolt, então eu não vou nem dizer como fica. Isso aqui é o problema número 1, mas tem um problema número 2 que a gente precisa arrumar. A gente, aqui todo mundo, é o que eu chamo de geração Google. O que é a geração Google? A gente foi treinado a ser super sintético, objetivo na comunicação. Como é que funciona uma busca no Google? Você bota uma palavra, é um monte de resposta. Como é que funciona a busca de compra? Você coloca 2, 3 palavras e vem um monte de coisa que você quer. Como é que a gente passou a se comunicar no WhatsApp? 3 palavras, eventualmente nenhuma palavra, um emoji e está lá. Eu tenho um filho de 15 anos, outro dia eu vi uma conversa dele com um amigo e eu vi a mensagem que tinha no status do amigo. A mensagem no status do amigo dele era o seguinte: se tiver mais que 3 linhas, eu não leio. Quando eu vi aquele negócio, eu falei: estou preocupado com esse menino. Porque ele é o símbolo do que eu estou chamando de geração Google. Só que é um problema. Nós agora somos a geração ChatGPT. E a geração ChatGPT, a lógica inverteu. Porque a inteligência artificial, ela é capaz de fazer o que você pede. Se você dá um comando telegráfico para ela, a qualidade do que vai ver vai ser uma porcaria. Imagina 2 arquitetos. O primeiro fala: constrói uma casa aí para mim, faz o projeto de uma casa. O segundo fala: não, eu quero uma casa de 120 metros quadrados, 3 dormitórios, um gazebo. O primeiro não sabe nem o que é gazebo. Meu ponto é muito simples: que casa você acha que vai ficar melhor? Só que isso aqui ainda é bobinho. O que eu estou fazendo, na hora que eu entendi isso aqui, é dando o máximo possível de contexto para tudo que é importante. Então, áreas importantes da minha vida, eu estou criando diretórios com informação que não acaba. Pega a minha empresa, eu jogo lá, faturamento histórico de 15 anos de faturamento, quem são os clientes, as cotações que a gente recebeu, o que a gente fechou, o que a gente não fechou, o que deu certo, o que a gente tentou de marketing, quais foram as abordagens comerciais, o que funcionou, o que não funcionou. Será que quando eu faço post na rede social ajuda a trazer negócio, não ajuda a fazer? Mas desse assunto sim, daquele. Jogo todas as informações e aí começo a fazer pergunta para ele, se ele acha correlações que eu não tinha visto. E às vezes ele acha. Quando ele acha, eu falo: vou testar isso aqui. Se eu achar que faz sentido, às vezes eu acho que não faz, deixa para lá. Se eu achar que faz sentido, eu vou testar isso aqui. Testo. Deu errado? Não perdi nada. Testei. Já teve muita coisa que eu melhorei do que eu faço a partir de sugestão disso. E dá para a gente fazer isso em qualquer área da sua vida que seja importante. Carreira, saúde. Estou ficando velho e crocante. Significa o seguinte: qualquer coisa que eu faça instalar aqui, dói ali, é um negócio horroroso. E aí eu já testei de tudo. Aliás, eu adoro esporte, já fiz tudo quanto é esporte que vocês possam imaginar, a sério, já fui bem razoável em alguns. Atualmente meu esporte é fisioterapia. E aí eu fiz CRIO, que é aquele negócio que você passa frio para reduzir inflamação, mexer com alimentação, tudo. Sabe o que eu vou fazer? Porque até 7 anos atrás, nada dava errado. Eu fazia tudo, fazia 18 horas de esporte por dia, não acontecia nada. De lá para cá mudou um pouco. E agora o que eu comecei a fazer, eu tenho um arquivo também, todos os exames que eu fiz. Foi isso que eu tentei, o que eu fiz. Tem alguma coisa para experimentar? Porque aí eu vou conversar com o meu médico uma coisa diferente. Não estou falando para ninguém aqui se consultar com o ChatGPT, consulta médica, né? Só para deixar claro. Mas estou falando para vocês chegarem melhor preparados para terem as conversas, é só isso. E o meu ponto é dar para fazer isso com tudo. Se a gente perder o medo e a gente usar o que a inteligência artificial faz de melhor, que é dar contexto para ela, o céu é o limite. Com isso na cabeça, em novembro passado, eu criei um programa chamado Metamorfoses no YouTube, onde eu tenho entrevistado as pessoas que estão ou criando a inteligência artificial ou usando a inteligência artificial no Brasil.
Uma das coisas que eu percebi é que o ritmo de aprendizado da inteligência artificial é cada vez mais rápido. Ela levou quase 20 anos para conseguir reconhecer escrita tão bem quanto um ser humano, mas em 2 anos ela conseguiu gerar código, ou seja, programar tão bem quanto um ser humano. Na última Olimpíada Internacional de Matemática, que só tem gênio, só tiveram 5 caras que conseguiram melhor do que no mundo inteiro, conseguiram melhor do que as inteligências artificiais na Olimpíada de Matemática. Eu desconfio que na próxima não vai ter nenhum. Mas enfim, por que elas fazem cada vez melhor? Porque a capacidade de processamento dos computadores é cada vez maior. A cada 1 ano e meio elas dobram. O que significa que desde a primeira vez que usaram inteligência artificial, que foi em 65, elas dobraram 40 vezes. Alguém tem alguma ideia de quanto é 2 elevado a 40? Algum chute? Quem falou um montão acertou. Mais precisamente, 1 trilhão e 100 bilhões de vezes mais rápidos. Só que continua dobrando a cada ano, e isso sem falar que qualquer hora vem a computação quântica, que numa tacada dá um salto do tamanho disso aqui tudo. Deixa eu dar alguns exemplos do que mudou. Isso aqui é um exemplo o presidente do iFood estava me contando o que acontece, o que eles descobriram usando a inteligência artificial, o que eles conseguiram. Eles conseguiram, por exemplo, acabar com as fraudes, conseguiram reduzir custo de suporte, custo de pegar o cliente que eles tinham. O que é requisição de cliente? É o seguinte: você comprou uma vez no iFood, passou um tempão, você não comprou mais, aí os caras descobriram, não, esse cara normalmente ele comprava no domingo, ele pedia pizza, aí nessa hora, na hora que você sabe que você está com fome, o que você acharia de pedir uma pizza, não sei de onde? Cara, 40% de queda de custo. E eles descobriram coisas interessantes e que depois que a gente sabe, parecem óbvias, mas antes ninguém pensou. Uma das coisas que ele me contou mais divertidas, essa vale para São Paulo, aqui certamente a gente vai ter que adaptar. Mas em São Paulo é o seguinte: se você vai pedir alguma comida, algum delivery, a primeira coisa que você precisa verificar se você estiver em São Paulo, está aqui a dica para vocês, é verifica se naquele dia tem jogo do Corinthians. Se tiver jogo do Corinthians, você pede antes do jogo ou depois do jogo. O problema é o seguinte: a maior parte dos entregadores são corintianos. Durante o horário do jogo falta entregador e você vai ficar 1h30 esperando a sua pizza chegar, porque enquanto o jogo acabar, a tua pizza está lá esperando. Certamente dá para adaptar para cá e para o Brasil inteiro, como vocês imaginam. Aqui eu queria dar uma dica. É uma dica, enfim. Esse programa que eu falei que criei, para quem quiser entrar, por isso que o QR Code, vocês conseguem, é só clicar lá, assina o meu canal do YouTube e clica no sininho para receber toda hora que sair um programa novo. Por que eu estou falando isso? Sabe qual é a melhor forma de você ter ideia de como você vai poder usar a inteligência artificial na sua vida? É vendo como os outros estão usando. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu usei. Eu tenho usado para ajudar a programar as minhas viagens de férias. Eu falo, quero ir para tal lugar, eu gosto de esporte, gosto de natureza, gosto de caminhada, gosto de fazer aquilo, monta um roteiro para mim. Aí ele monta o primeiro roteiro. Em cima do primeiro roteiro, eu venho e faço 1 milhão de ajustes depois. Mas ele já ajuda a minha vida. E por aí vai. Enfim, recomendo demais. Por fim, quem quiser receber o resumo dessa apresentação, é só entrar nesse outro QR Code, deixa os dados de vocês lá, chega no e-mail de vocês, todo esse negócio dessa apresentação. Recados finais que eu queria deixar aqui para vocês. Recado número 1. Com todos os seus problemas, e a gente sabe que problema não falta nessa terra, apesar de todos eles, estejam preparados pelo menos mais 1 ano e meio, pode ser que seja mais, eu não sei quando acaba, eu só sei que não está para acabar ainda, vai ter surpresa boa do lado econômico aqui. Aproveitem, não, e principalmente não caiam no outro lado daquela história que eu falei, que é o efeito paletas mexicanas, que não vai chegar depois de 10 anos, que a coisa tá boa, agora chegou a vez do Brasil, e a vez do Brasil vai dar certo. Cara, acabou, isso aqui, a gente não está fazendo a nossa parte para dar certo, está só aproveitando o vento. Curtam o vento enquanto ele dure, não é eterno. Ponto número 2. Em Minas isso é mais verdade do que no Brasil como um todo. Aproveitem particularmente. Ponto número 3. Para o setor de infraestrutura, à medida que os juros caem, ou seja, não começa esse ano essa história, é só o ano que vem, mas vai ser mais verdade ainda. E ponto número 4. Usem e abusem da tecnologia para fazer isso acontecer e particularmente da inteligência artificial.
Não usar a inteligência artificial é se condenar a ficar obsoleto. E uma das coisas que eu acho interessantes é que a inteligência artificial tem uma característica diferente de qualquer outra tecnologia que eu já vi, que é o seguinte: todas as tecnologias até hoje, novas que surgiram, os grandes beneficiários foram os mais novos. E quem dançou, os mais velhos. Por quê? Surge uma tecnologia nova, o cara que já está acostumado a fazer de um outro jeito está mais velho, tem mais dificuldade de aprender a tecnologia nova, o cara que usa a tecnologia nova leva vantagem e o mais velho dança. Eu acho, mas depende de atitude, que essa aqui pode ser a primeira vez que seja o contrário. Pelo seguinte: a tecnologia só faz o que a gente pedir. E quem tem mais conhecimento, quem tem mais capacidade de comunicação, leva vantagem. Por que eu estou falando de capacidade de comunicação? Porque fizeram um estudo, por essa coisa da gente ficar cada vez mais telegráfico, as gerações mais novas estão com uma capacidade de comunicação muito mais limitada. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, o vocabulário de uma criança de 15 anos nos Estados Unidos hoje é 3.000 palavras menor do que era há 50 anos. O que isso aqui significa, gente, é o seguinte: tem uma oportunidade aqui para todo mundo. Não são, tradicionalmente, tecnologia nova, é uma oportunidade para muito jovem. Não é o caso dessa vez, porque todo o contexto, todo o conhecimento que gente com mais experiência é capaz de trazer, pode e deve ser exatamente o diferencial. Portanto, se vocês têm 14 anos ou se vocês têm 84, usem e abusem da tecnologia e particularmente da inteligência artificial. Valeu, gente, bom demais estar com vocês. Prazer gigante estar aqui.